E vamos lá, começando aqui mais um podcast Astrologia Primordial. Sejam muito bem-vindos, amigos da Era Aquariana, adeptos da Astrologia Primordial. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Loureiro e trago aqui no canal os conceitos fundamentais da astrologia para o seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal também, até chegar na iluminação espiritual. No podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai fazer uma apresentação dessa série Harmonia Planetária, onde teremos 10 aulas incríveis sobre o equilíbrio, o arquétipo da harmonia, o arquétipo do equilíbrio, que é o signo de Libra, dentro daquilo que são as consciências planetárias. Esse é o episódio de hoje, a harmonia planetária. E no episódio de hoje a gente vai trazer aqui um conceito bem breve, bem simples, bem prático de se compreender de fato, que é a harmonia planetária. O que é a harmonia planetária dentro dos conceitos fundamentais da astrologia, né? A gente vai trazer essa realidade aqui hoje. Vamos falar sobre os planetas geracionais dentro daquilo que é o arquétipo de Libra. Vamos falar também sobre os planetas sociais também dentro do arquétipo libriano, os planetas pessoais e os luminares. Começando então com essa realidade da harmonia planetária. O que é a harmonia planetária? Bom, quando a gente estuda astrologia, a gente tem 12 conceitos zodiacais sobre a realidade de desenvolvimento, né, da energia no nosso mundo, no nosso planeta, né, de Áries até Peixes. Nesse podcast, nessa série de aulas, nessa jornada, a gente vai tratar especificamente daquele que traz a realidade harmônica, né, que é o signo de Libra. Libra, no nosso planeta, ele traz o equilíbrio de fato, né? Ele traz ali a harmonia entre duas realidades. Se a gente for parar para pensar, né, Libra nada mais é do que o signo ou um período do ano em que se encerra uma estação, né, uma estação de frio ou calor, e se inicia uma outra estação de frio ou calor, né? No caso do hemisfério norte, a gente tem o final do verão para o início do outono, né? Muito bacana isso. E no hemisfério sul, a gente tem o final do inverno para o início da primavera. Quando a gente tem esse conceito de harmonia planetária, a gente percebe que o hemisfério norte, ele precisa estar em equilíbrio energético com o hemisfério sul. E nesse período que a gente está passando, né, de transição planetária, mudança de era, esses conceitos são muito importantes de serem percebidos de forma realmente humana, no sentido de integração cósmica, né? Porque a gente começa a perceber melhor, né, o nosso papel, a nossa função no mundo, a nossa função no planeta. Vocês conseguem entender toda essa realidade? Se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, deixem o seu comentário aqui, que a gente vai trazer esclarecimento sobre essa realidade mais para frente. Então, dentro da harmonia planetária, a gente percebe esse período do ano de fato, né? É o período no qual o Sol entra em Libra. Para o hemisfério norte, a gente tem essa transição, o final de um período de calor, né? E no hemisfério sul, o final de um período de frio para o início de um período de calor, né? Então, a gente tem aí toda essa realidade, né, de equilíbrio do polo norte, do polo sul, em relação àquilo que é a inclinação do eixo da Terra com o Sol, né? Então, a gente tem essa visão sobre a harmonia planetária, né? É quando realmente as coisas voltam a se equilibrar no sentido de intensificação, né, do calor no hemisfério norte, no sentido de intensificação do frio no hemisfério sul, e essa troca, né, essa troca energética, essa termodinâmica de fato que ocorre, né? Isso tudo dentro de conceitos astrológicos. Olha só que incrível, trazendo aí comportamentos humanos, trazendo aí comportamentos culturais. Olha só que incrível essa realidade, né? Dentro dessa explicação bem breve, bem resumida, né, a gente tem os planetas geracionais, e dentro da jornada da harmonia planetária nós vamos falar exatamente sobre cada um desses 3 planetas geracionais, que são Plutão, Netuno e Urano.
Plutão, ele é um planeta que demora muito mais tempo nos signos, né? Cada período de tempo ali que ele passa em um signo é basicamente uma volta de Júpiter, né, ao redor do Sol, por exemplo. São várias voltas da Terra ao redor do Sol. Então ele é um planeta geracional. A gente tem aí quase que 20 anos, dependendo ali da órbita dele, né, ao redor do Sol. Às vezes leva 20 anos para poder sair de um signo e entrar em outro, né? Por exemplo, a saída de Plutão para entrar em Capricórnio, agora por último, né, a gente teve essa realidade ali mais ou menos no início do milênio, né? Então isso tudo traz pra gente uma percepção, né, de como que as gerações se comportam ao longo do tempo. Nessa jornada a gente vai se ocupar especificamente de Plutão em Libra, que é lá no início da década de 80, final da década de 70. A gente vai estudar bastante essa galera, essa geração aí, final de 70, início de 80, e como que eles entregam essa realidade de transformações mais profundas da sociedade, né, de uma geração inteira em relação àquilo que é a geração, né, da década de 80 ali, no sentido de Plutão e Escorpião. Mas a gente vai se ocupar necessariamente, especificamente em Plutão em Libra. É um estudo muito aprofundado daquilo que é a harmonia planetária no sentido de geração. Isso vai ser algo assim incrível, tá? E essa já é a primeira aula dessa jornada, tá? Plutão em Libra. Depois a gente vai estudar a realidade de Netuno em Libra. Netuno em Libra já traz uma coisa mais espiritual, né? Netuno é um planeta de espiritualidade, se você for levar para um lado assim realmente mais espiritual. Se você for levar para um lado mais convencional, mais científico, Netuno pode trazer também o desenvolvimento dos psicodélicos, dos remédios, de realmente avanços, né, na psicologia, na psiquiatria, na ciência convencional que trata realmente da psique humana. Então a gente tem todo esse processo aí de desenvolvimento também, de inovações, de inspirações que realmente trazem para o ser humano um potencial incrível de desenvolvimento daquilo que é uma sociedade, né? Daquilo que é também uma geração. Netuno é um planeta de geração. Então a gente tem uma geração aí, né, de Netuno em Libra, que a gente vai trazer esse estudo também muito forte. Vai ser muito bacana estar realmente trabalhando essa realidade de Netuno em Libra. E também vamos estudar a realidade de Urano em Libra, né? Urano em Libra, todo o potencial de uma geração revolucionária, mas que revoluciona através de quê? Através de um processo mais harmônico, mais equilibrado, de um processo mais ponderado em relação a tudo aquilo que é uma sociedade especificamente, né? As gerações que nascem ali com Urano em Libra traz muito essa coisa da inventividade, existem muitas revoluções no sentido das legislações, né? Momentos ali que realmente coisas que estão ligadas a direitos humanos, coisas ligadas a essa realidade mesmo que impacta, né, a sociedade de uma forma mais profunda. Urano vem para romper com certas realidades, né, de forma política, de forma realmente social. Está muito mais ligado à sociedade, né? Urano em Libra vai trazer muito esses aspectos. Então a gente vai fazer esses estudos, são as 3 primeiras aulas, tá? As 3 primeiras aulas da jornada da harmonia planetária estão diretamente ligadas aos planetas geracionais. Então vamos ter aí uma compreensão muito profunda, até mesmo no momento que você for fazer um mapa de alguém que tenha, né, Plutão em Libra, Netuno em Libra, Urano em Libra. Você vai ter uma ideia muito mais ampla em relação a essas pessoas, porque a energia que elas desenvolvem em si não são energias necessariamente pessoais, são energias de uma geração inteira. Então não tem como você culpar a pessoa ali em específico, né? Você vai realmente ter todo um processo de desenvolvimento ali da geração. É uma geração, não é uma pessoa específica ali do mapa, não. A culpa não é do signo solar da pessoa, não é da lua, nem do ascendente da pessoa. É a geração na qual ela nasce. Então, nas 3 primeiras aulas que a gente vai ter, dia 13, 14 e 15, vamos estudar as pessoas que nasceram com Plutão em Libra, uma geração que realmente nasce com Netuno em Libra e com Urano em Libra. São pessoas assim realmente que trazem um equilíbrio harmônico, né? Naturalmente,
como se trata de inconsciente coletivo, sociedade, impactos políticos, impactos socioeconômicos, toda essa realidade aí pode também meio que desequilibrar, né? Pode desequilibrar. Existem questões de preferência política, preferência social, cultural, essa coisa toda, que realmente pode gerar um desequilíbrio. Mas essas pessoas que nasceram com esses planetas geracionais em Libra, elas tendem a querer realmente a justiça, o equilíbrio, a harmonia planetária de fato. Compreendemos isso? Qualquer dúvida é só deixar no comentário aqui a sua dúvida, que a gente vai esclarecendo ao longo do podcast ou depois quando a gente realmente tiver alguma oportunidade, ou caso você esteja realmente assistindo esse podcast depois, né? E aí a gente vai trazer todos os esclarecimentos para essas dúvidas que vierem a surgir. Então, falamos de planetas geracionais, agora a gente fala de planetas sociais. Os planetas sociais, eles não estão ligados apenas com as questões sociais da sociedade, né, em si. Eles são a ligação da nossa realidade pessoal com a realidade social. Sem esses planetas sociais bem desenvolvidos, é impossível você chegar num nível hierárquico dentro do mundo corporativo, né, um nível mais alto, hierarquicamente falando. É impossível você empreender, você não consegue realmente ter o gerenciamento da sua própria vida, você não consegue ter uma colocação, um posicionamento social adequado àquilo que é verdadeiramente a sociedade. E que planetas são esses aí que eu tô falando, né? Se você já entende um pouquinho de astrologia, para quem tá assistindo, né, esse podcast aqui com o slide bonitinho, né? Que a gente tem aqui dois símbolos, é o símbolo de Saturno e o símbolo de Júpiter, né? Esses dois planetas aqui, eles trazem exatamente o discernimento, a ética e a justiça, a responsabilidade social. Saturno, responsabilidade social. Júpiter, ética, moral. Essa realidade mais do direito humano, né? É como que você realmente lidera toda uma realidade que depende não só, né, dos seus valores íntimos e pessoais, mas depende dos seus valores íntimos e pessoais sendo desenvolvidos na sociedade. Então, Saturno e Júpiter trazem a realidade dos planetas sociais. E quando a gente enxerga pessoas que nascem com Saturno em Libra e Júpiter em Libra, ou um ou outro, né, eles trazem essa realidade, né, de responsabilidade social, né, de discernimento, de ser uma pessoa que busca por disciplina social. Um Saturno mal resolvido, mal trabalhado em Libra, ele pode também ter um desequilíbrio aí também, né, no sentido de julgamento, de preconceitos, né? Então, assim, como o Saturno, ele é um planeta que coloca mais o ser humano para fora, ele coloca mais o ser humano de encontro aos incômodos das realidades externas, né, dos fatores externos, a pessoa pode de repente não desenvolver bem esse arquétipo nela, e aí o que acontece? Ela pode meio que ficar rígida demais, né? Ela se prender a ideias metódicas, ideias realmente muito rígidas que impedem ela de enxergar que existem coisas além dos limites que ela se impõe, né? Muitas vezes ela se impõe um limite por conta de uma realidade externa. De repente ela passou a vida inteira, né, olhando na televisão que o rico só é rico porque ele já nasceu rico, né, e que o pobre ele vai ser pobre para sempre. Paradigmas, né? Então é muito importante ter esse arquétipo, essa realidade saturniana bem desenvolvida. Para quê? Para que a pessoa possa enxergar além dos limites. Mas não é enxergar além dos limites para realmente ultrapassar os limites de forma irresponsável, mas é enxergar além dos limites para ver as possibilidades de expansão de consciência e até mesmo para aumentar as suas possibilidades de fato. E aumentar é uma realidade jupiteriana. Então, na quarta e na quinta aula, tá? Nós vamos falar sobre planetas sociais, nós vamos estar falando sobre Saturno em Libra e Júpiter em Libra, trazendo toda essa realidade, né, bem pontual do equilíbrio, da harmonia planetária. O ser humano desenvolvendo esses arquétipos em si, naturalmente ele está participando ativamente daquilo que é a harmonia planetária. Então, a gente chega nos planetas pessoais, nós vamos falar sobre essa realidade dos planetas pessoais. Os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e
Marte trazem pra gente aspectos realmente mais individuais, né? Eles são realmente planetas que trazem essa realidade individual. E nessas aulas sobre a harmonia planetária, essa jornada da harmonia planetária que a gente vai estar fazendo, nós vamos falar de Mercúrio em Libra, de Vênus em Libra e Marte em Libra. Ou seja, 3 realidades na qual a gente tem pensamentos em equilíbrio, pensamentos que vão levar a gente a ter sentimentos harmônicos e os sentimentos harmônicos que nos levam a ter ações, comportamentos equilibrados. Tendo comportamentos equilibrados, tendo sentimentos equilibrados, pensamentos equilibrados, naturalmente a gente consegue desenvolver aqueles 2 arquétipos anteriores, né, dos planetas sociais, que é a realidade de Saturno e Júpiter. Ou seja, a gente tem uma sabedoria maior para poder compreender, ter mais clareza em relação à nossa preferência política, em relação à nossa preferência social, em relação àquilo que é a sociedade, em relação àquilo que a gente vê na televisão. A gente vai começar a criar discernimentos e não apenas ter impulsos não equilibrados de uma realidade externa que está realmente influenciando o nosso emocional, por conta de outras realidades mentais que provocam sentimentos desequilibrados. Então, vamos trabalhar bastante nessas aulas sobre Mercúrio em Libra, Vênus em Libra e Marte em Libra. Então, qualquer dúvida que você tiver e se você quiser realmente participar desse podcast aqui ativamente, né, é só deixar o seu comentário. Se a gente não conseguir responder durante o podcast, com certeza responderemos depois. E seguindo aqui, a gente vai falar também, né, nessa jornada da harmonia planetária sobre os luminares. O que são os luminares? Os luminares são basicamente as 2 consciências que definem o nosso propósito de vida. Elas definem, assim, por primeira e última instância, essas 2 consciências planetárias definem a nossa realidade como propósito, né? Como um propósito. É realmente, se a gente está muito lá em Plutão, né? Muito lá na realidade mais da geração, né? Absorvendo demais, né, as questões geracionais, a gente foge totalmente dessa realidade luminar, né? O luminar é o que realmente traz a luz pra gente, é a luz da nossa consciência, é a nossa centelha divina, o nosso sol. Se você nasceu em um período do ano no qual o sol estava em um determinado signo, aquilo ali é o seu luminar, aquele ali é o seu norte, aquela ali é a sua realidade de propósito de vida, é a sua essência, no caso do sol, né? Você ali tem a sua essência através do sol. E a lua, né? A lua é a sua dinâmica emocional, é como a sua alma interpreta a energia da sua essência, é como a sua alma realmente expressa para aquilo que seria o ascendente. Infelizmente a gente não vai falar de ascendente nessa jornada, tá? O ascendente é poder pessoal, é uma outra realidade, então não vamos tratar de ascendente, né, nessa realidade da jornada da harmonia planetária. Vamos tratar apenas dos luminares e os outros planetas, né? Os planetas geracionais, Plutão, Urano e Netuno, os planetas sociais, Júpiter e Saturno, e os planetas pessoais, né? Mercúrio, Vênus e Marte, além dos luminares, Sol e Lua. Então a gente vai trazer toda essa realidade como uma grande jornada mesmo para você se harmonizar, para você realmente encontrar em si aquilo que é o seu verdadeiro propósito, aquilo que é a sua essência, aquilo que você realmente tem paixão por fazer. E para os que realmente já estão ali no caminho de desenvolvimento pessoal, né, para poder realmente ter ali todo o processo, né, de começar a fazer um mapa astrológico, começar a ajudar os amigos, né, os parentes, os colegas de trabalho a de repente a se encontrar assim um rumo na vida, né? Ou seja, você que está realmente querendo começar a trabalhar com a leitura e interpretação de mapa astrológico, essa jornada vai te dar assim uma grande visão, uma visão muito ampla sobre a realidade da interpretação do mapa astrológico. E você vai ver que não é algo assim tão complicado, não, é muito simples, porque eu compactei todo o meu conhecimento de 8 anos de estudo, né, de aplicação da astrologia, eu compactei isso tudo de uma forma simples, né, de uma forma que você realmente consiga entender de uma maneira rápida e prática, né? Então essas 10 aulas que começam amanhã,
né? Vai começar a partir de amanhã, dia 13, vai até o dia 22, né? E no dia 23 a gente tem uma apresentação especial sobre a realidade astrológica. Então vai ser muito bacana se você participar, vai ser muito legal se você realmente conseguir compreender toda essa nuance, toda essa evolução harmônica que nós podemos levar para outras pessoas com o trabalho da astrologia, né? Lembrando que a astrologia, ela não é uma realidade determinística, ela não determina nada na nossa vida. Se você for parar para analisar, inclusive, o céu agora, que traz aqui uma energia incrível para o nosso planeta, para o nosso mundo, a gente olha para o mundo e o mundo não está em consonância com o que o céu está dizendo. Então, para você ver, a astrologia, ela não determina nada, mas as pessoas que utilizam a astrologia como ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal conseguem realmente chegar a níveis muito elevados, né, de consciência, a níveis elevados de desenvolvimento pessoal, porque elas conseguem compreender melhor a si mesmo, elas conseguem compreender a sua dinâmica emocional, elas conseguem compreender todo o seu processo de transformação pessoal. Então, quem utiliza a astrologia para si mesmo, para o próprio autoconhecimento, né, naturalmente chega em um caminho que inevitavelmente ela vai ter uma transformação, inevitavelmente ela vai ter um crescimento pessoal, e crescimento pessoal, como eu já disse aqui em outros episódios, é nada mais nada menos do que a realidade que sucede a transformação pessoal, que é o quê? É você ter ganhos. Ganhos de quê, Felipe? Ganhos financeiros, ganhos de realmente você ser reconhecido por aquilo que você se transformou, porque uma vez que você se transforma, as pessoas notam nessa transformação. Então, inevitavelmente, o crescimento pessoal acontece quando você passa pelo processo de desenvolvimento pessoal, que naturalmente te leva para uma transformação pessoal. Então, essa jornada onde a gente vai ter todo esse estudo, todas essas aulas, vai te ajudar bastante se você está no processo de autoconhecimento, e vai te ajudar bastante também se você está no processo de querer começar a fazer a interpretação de mapa astrológico. Serão aulas muito práticas, aulas que a gente vai ver na mandala, todos esses posicionamentos, como eu disse aqui lá no início, né, a questão dos planetas geracionais, pessoas que nasceram em uma determinada geração, que no caso que a gente vai estudar a geração da no finalzinho ali da década de 70 e a década de 80, a gente atende muita gente desse período, né, da humanidade, né, desse período da história, né? Por quê? Porque essas pessoas estão realmente querendo se encontrar, elas naturalmente já estão ali no processo, algumas, né, no caminho ali de aposentadoria, já está começando a ver ali a vida de um outro jeito, com a pandemia elas realmente começaram a ter um despertar de autoconhecimento. Então, é muito interessante que a gente estude essa realidade, justamente para quê? Se você quer realmente se tornar um astrólogo, você vai ter uma ideia, né, de como que essa geração, né, se desenvolveu através disso que é a realidade plutoniana, né, entre os outros planetas, entre as outras consciências que naturalmente trazem para a gente também, né, muitas informações, né, sociais e de geração, né, muitas informações de geração que naturalmente moldam o ser humano, acabam moldando de fato, né? E é interessante porque o signo de Libra vai ser estudado através dessas consciências, e a gente vai perceber que em alguns momentos, né, a gente está vibrando, né, em uma dessas consciências. Vai ser realmente uma realidade muito bacana, muito legal. Quem tiver alguma dúvida aí, quem tiver algum comentário para fazer, é só fazer o comentário, a gente vai respondendo, que o podcast de domingo é rapidinho, é VaptVupt, né? A gente vem aqui para realmente apresentar qual vai ser o contexto da semana, e o contexto da semana é exatamente esse: a jornada da harmonia planetária, que vai do dia 13, né, amanhã, a partir de amanhã, até o dia 23 de setembro, onde a gente vai ter uma apresentação especial sobre a aplicabilidade daquilo que é a astrologia no nosso dia a dia, né, a astrologia no nosso cotidiano, como ferramenta de autoconhecimento, ou como ferramenta, né, para que você possa realmente ajudar outras pessoas a se encontrarem, a encontrarem o seu verdadeiro caminho, a encontrarem o seu
seu verdadeiro propósito, a realmente se alinharem com aquilo que elas verdadeiramente desejam fazer na vida, né? Que elas desejam realmente fazer aquilo que ama, mas ainda não conseguem ter uma ideia clara, ainda não tem clareza sobre aquilo que elas verdadeiramente amam, né? Então é muito interessante que a gente use a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta realmente de auxílio para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Encerramos então aqui, né, esse podcast de domingo para a gente falar, né, onde a gente falou sobre toda essa realidade, né, da jornada da harmonia planetária. E para você estar participando dessa jornada, basta que você se inscreva no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, que está no link da minha bio no Instagram ou na descrição desse vídeo. Então vai ser muito bom ter a sua participação, corre lá, se inscreve, é 100% gratuito e você vai ter realmente 10 aulas incríveis que, sinceramente, eu não vejo um caminho mais adequado para que a gente realmente tenha esse processo de harmonia planetária, né? Primeiramente acontecendo dentro da gente e depois a gente percebendo essa harmonia toda acontecendo no mundo. Vai ser realmente uma jornada incrível de visão de mundo, uma jornada incrível de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e com certeza teremos muitas transformações. Então, mais uma vez, se você quiser participar, é só se inscrever no link que vai estar na descrição desse vídeo ou no link que está na minha bio do Instagram. Gratidão profunda a todos que estiveram aqui comigo. Vai ser muito bom ter vocês nessa jornada da harmonia planetária e eu vejo vocês amanhã na nossa primeira aula, que vai ser lançada às 19 horas. Às 19 horas a gente vai ter a nossa primeira aula sobre Plutão em Libra, que traz toda uma realidade ali, né, de uma década, o final de uma década e o início de outra, trazendo realmente muita harmonia, trazendo ali a busca pelo menos de uma harmonia, uma geração verdadeiramente mais harmônica, que vai trazer muitas transformações também, né, para a nossa realidade humana. Muito bacana ter vocês aqui comigo mais uma vez, gratidão profunda, vejo vocês no próximo podcast. Até lá!